Fala pessoal, tudo bem com vocês? O simbolismo da ocupação dos torcedores do Corinthians no Parque São Jorge precisa ser entendido com a profundidade que ele merece. Não dá mais para assistir passivamente ao esfarelamento institucional de um dos maiores clubes do mundo sem que a sua principal força, que é a torcida, se manifeste. O que vimos ali foi basta um grito coletivo, um ato de resistência contra um sistema político que fede a mofo, que vive de se retroalimentar, que coloca o interesse pessoal e de pequenos grupos acima da grandeza do Sport Clube Corinthians Paulista? Vamos falar sobre isso. Gravo esse vídeo com algum atraso, porque ontem, no calor dos acontecimentos, não consegui. Mas hoje, com a cabeça um pouco mais fria e depois de acompanhar muitas análises, algumas honestas, outras bastante distorcidas, acho que ainda há tempo para compartilhar o que penso. É impressionante como alguns setores da mídia insistem em chamar o que aconteceu de invasão, quando na verdade foi uma ocupação simbólica pacífica e repleta de significado. Os torcedores que foram até o Parque São Jorge não estavam lá para depredar, para agredir, para causar o caos. Estavam ali para se posicionar, para marcar território, para dizer: esse clube é nosso e nós não vamos mais assistir a esse desmonte calados. A presença da polícia estava garantida, a segurança estava ali. O cadeado no portão foi um gesto simbólico, era o ato final de um manifesto que denunciava o que está acontecendo nos bastidores do clube. Má gestão, disputas mesquinhas 1. Clube à deriva, nas mãos de dirigentes preocupados apenas com o próprio umbigo. E não pensem que eram só organizadas, embora seja justo reconhecer que a Gaviões da Fiel encabeçou o movimento. Tinha torcedor comum, tinha sócio, tinha gente que ama o Corinthians e que não aguenta mais ver o clube sendo usado como trampolim político ou como instrumento de vaidades pessoais. O que aconteceu no Parque São Jorge tem um simbolismo enorme porque não é exclusivo do Corinthians. O Corinthians, como sempre, puxa a fila. Ele é vanguarda nos protestos, nos levantes populares, nas lutas por justiça dentro e fora do campo. Como foi na democracia corintiana, como foi em tantos outros momentos históricos. O que aconteceu ali pode e deve servir de exemplo para outros clubes que vivem o mesmo cenário de abandono político, de estruturas arcaicas de conselhos que mais parecem feudos. O modelo associativo do futebol brasileiro está ultrapassado. Isso é fato. O Corinthians, assim como vários clubes, está nas mãos de um grupo restrito de conselheiros e dirigentes que ao longo dos anos transformaram a política interna do clube numa guerra de egos. O clube está sequestrado. E eu não uso essa palavra de forma leviana. O Corinthians foi sequestrado por interesses que não têm absolutamente nada a ver com o futebol, com o esporte, com a paixão do torcedor. Esses interesses servem para garantir influência, acesso a negócios obscuros, manutenção de poder. A torcida não aguenta mais ver os mesmos nomes circulando nos bastidores como se fossem donos do clube. E olha que curioso, esses cargos não são remunerados. Então, por que tanta briga? Por que tanta disputa por algo que oficialmente não oferece retorno financeiro direto? Isso escancara o nível de influência e de vantagens indiretas que essas pessoas buscam ao comandar o Corinthians? Porque quem entra lá dentro não está pensando no clube. Está pensando no próprio bolso, no próprio grupo, em como usar o Corinthians como escada. E isso é inadmissível. O torcedor está sangrando, o time em campo está perdido, os jogadores se manifestando em tom de desespero. O Corinthians arrecada mais de 1 bilhão por ano, mas tem dívidas que ultrapassam 25 bilhões. Isso não é erro. Isso é crime contra a instituição. O que o torcedor fez foi um gesto legítimo de revolta, uma tentativa de tomar o clube de volta. E não dá para falar em exagero. Não dá para fingir que está tudo bem. Não dá para naturalizar uma realidade onde 4.000 associados definem o rumo de um clube com mais de 30 milhões de torcedores. Isso não é democracia. Isso é um simulacro de democracia. É um sistema fechado, viciado com regras que impedem qualquer oxigenação. O estatuto do clube está mofado, não serve mais. Foi feito para manter tudo como está. E como está não dá mais. A ocupação do Parque São Jorge foi um grito contra tudo isso, contra a irresponsabilidade, contra a incompetência.
contra a arrogância de quem acha que manda no Corinthians porque está há décadas sentado na mesma cadeira sem jamais ter prestado contas de verdade à torcida. E é preciso deixar claro, não existe revolução sem ruptura. Não existe mudança real sem confronto. Ninguém está defendendo vandalismo. Ninguém está defendendo ilegalidade. Mas há momentos em que é necessário ir além do protocolo, além do que é esperado. A história do Corinthians é feita de rupturas. Foi assim em 1910, foi assim nos anos 80. E está sendo assim agora. Chega de eternos retornos de nomes que vão e voltam como se fossem insubstituíveis. Chega de presidentes que, depois de deixarem o clube afundado, tentam voltar para o poder. Chega de candidatos que aparecem como salvadores, mas que estão há décadas orbitando os mesmos grupos. Chega de conselheiros vitalícios. Chega de torcedor ser tratado como gado, como massa de manobra, como alguém que só serve para bater palma ou comprar ingresso. O Corinthians é maior do que qualquer grupo político. O Corinthians é da sua torcida. E não adianta dizer que o Corinthians não pode virar uma SAF porque tem uma torcida gigante. Isso não significa que o modelo associativo como está funcione. O Flamengo e o Palmeiras são exemplos de clubes que, mesmo sem se tornarem SAFs, conseguiram se profissionalizar. Mas por que isso aconteceu? Porque surgiram líderes que entenderam que a gestão precisa ser responsável técnica e, acima de tudo, transparente. O Flamengo teve o Eduardo Bandeira de Melo. O Palmeiras teve Paulo Nobre. Pessoas que, com todas as críticas que se possa fazer, colocaram o clube acima dos interesses pessoais. Que entenderam que não se pode gastar mais do que se arrecada. Que é preciso planejamento, que é preciso respeitar o orçamento, que é preciso ter responsabilidade. E olha a diferença que isso faz. Enquanto o Flamengo e o Palmeiras disputam títulos todos os anos, o Corinthians briga para não cair. Enquanto eles contratam com critério, o Corinthians atrasa salários, entra em brigas políticas e vê jogador que nem rendeu processar o clube e cobrar milhões. O Everaldo, por exemplo, nem jogou. E está na justiça cobrando uma fortuna. E tem mais vindo todo dia uma nova ação. Todo dia mais dinheiro indo embora por erros grotescos do passado. Essa ocupação, então, foi um ato de amor. Amor pelo clube, amor pela história, amor pelo que o Corinthians representa. O torcedor foi lá para dizer que não aguenta mais, que não aceita mais, que está disposto a fazer o que for preciso para mudar. E isso não é só um ato simbólico, é o início de um processo que precisa necessariamente culminar numa reforma estatutária séria, profunda e democrática. Não dá mais para aceitar que 4 mil escolham o presidente de um clube com 30 milhões de torcedores. É preciso ampliar esse colégio eleitoral. É preciso estabelecer critérios justos que valorizem o torcedor de verdade. Aquele que paga, que vai ao estádio, que acompanha, que sofre, que vive o Corinthians. Não estou dizendo que qualquer um deve votar, mas por que não permitir que sócios torcedores com anos de fidelidade, com mensalidade em dia, com presença comprovada, em jogos tenham voz? Por que não criar um sistema que valorize o torcedor engajado, presente e ativo? Por que não permitir que a democracia seja ampliada sem virar bagunça? É possível. É necessário. E principalmente é urgente. O Corinthians está sendo dilapidado. O torcedor sabe disso. O protesto de ontem foi só o começo. Não vai parar por aí. Porque se os dirigentes não entenderem que chegou a hora de mudar a torcida, vai tomar o clube de volta? Vai ocupar, vai gritar, vai resistir? Porque o Corinthians é do povo? Sempre foi. E sempre será. O que fica de tudo isso é a sensação de que a paciência acabou. E quando o corintiano perde a paciência é porque o limite foi muito além do razoável. A torcida do Corinthians não é movida apenas por vitórias. Ela é movida por identidade, por pertencimento, por história. E quando esse elo começa a ser rompido pela frieza de uma gestão incompetente, pelo descaso de quem deveria proteger o clube, pela postura arrogante de quem acha que é intocável, o resultado é esse: o povo ocupa o seu espaço de direito? Por quê? O Parque São Jorge não pertence a meia dúzia de engravatados. O Parque São Jorge é o coração do Corinthians. E esse coração não pode bater só pelos interesses de conselheiros vitalícios e dirigentes revezando cargos como se fossem donos da instituição.
Tem algo de profundamente simbólico na maneira como o protesto foi construído. Não teve quebra-quebra. Não teve confronto físico, não teve vandalismo. O que teve foi um gesto de resistência, um alerta, uma tentativa de interromper o ciclo de destruição. O cadeado no portão foi um recado claro: o clube está trancado para essa política podre que vem corroendo o Corinthians por dentro. E mesmo com toda a criminalização da manifestação, porque é isso que a mídia tradicional faz com frequência quando o povo se levanta, o gesto ressoou. Tocou onde precisava tocar, fez quem está lá dentro se sentir pressionado, e é assim que precisa ser. Porque quem administra o clube em nome do torcedor precisa ser cobrado, precisa sentir o peso da responsabilidade. E quem não aguenta esse peso que largue o osso. É curioso como os dirigentes falam em estabilidade, em calma, em deixar trabalhar, mas se escondem atrás dessas frases para fugir da realidade. A realidade é que o Corinthians está virando um campo minado. O ambiente está contaminado por desconfiança, por atraso, por interesses que nada têm a ver com futebol. Enquanto isso, o time em campo sofre, o técnico troca toda hora, os jogadores não sabem quem manda, quem decide, quem banca o projeto. Não há projeto, não há comando. Há um amontoado de decisões feitas no improviso, uma gestão que age sempre tentando apagar incêndios. E cada erro custa caro, em dinheiro, em credibilidade, em torcedores afastados. É muito fácil apontar o dedo para a torcida quando ela protesta. Difícil é encarar que essa torcida já esperou demais, já confiou demais, já se frustrou demais. O que está acontecendo agora é o reflexo de anos e anos de abusos, de promessas quebradas de dirigentes que tratam o clube como patrimônio pessoal. Corinthians precisa de renovação urgente. E não é uma renovação estética de nomes novos, com práticas velhas. É uma renovação de verdade, de mentalidade, de compromisso com o que o clube representa. É olhar para a arquibancada e lembrar que ali está a essência do Corinthians. Não está no camarote, não está no coquetel, não está na sala do presidente. Está no grito da fiel que canta mesmo na derrota, que não abandona, mas que também não aceita ser feita de boba. Essa ocupação foi o estopim de algo maior. É um chamado, uma convocação para que o torcedor se envolva, questione e participe. Não dá mais para deixar o clube na mão de grupos fechados de velhos caciques da política interna. O Corinthians precisa respirar novos ares, precisa de transparência, de prestação de contas, de eleição aberta, limpa, justa. E isso não vai acontecer sem pressão. Por isso, a mobilização precisa continuar na arquibancada, nas redes sociais, na porta do clube, em cada canto onde a voz do corintiano ecoa. Porque se depender só de quem está lá dentro, nada muda. Eles se acomodaram no poder, só vão sair se forem empurrados. E o empurrão precisa vir da massa, da mesma massa que construiu a história do clube, que fez da sua paixão uma bandeira, que nunca abandonou o time, mesmo nos piores momentos. Não dá mais para normalizar o absurdo. Não dá mais para esperar soluções mágicas vindas de quem já provou que não sabe ou não quer mudar. O Corinthians é maior que isso. É maior do que qualquer crise. Maior do que qualquer dirigente. Maior até que qualquer ídolo. Porque o Corinthians é o povo, e quando o povo se levanta, ninguém segura. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um verdadeiro furacão começou a soprar nos bastidores do futebol nordestino. E a bola da vez é ninguém menos que Daverson, destaque do Fortaleza. O que era apenas um murmúrio entre torcedores e jornalistas parece estar ganhando contornos mais reais. O Corinthians, gigante do futebol paulista, confirmou a possível chegada do atacante que tem sido peça fundamental no esquema do Leão do Pici. Será essa a maior traição do Fortaleza em tempos recentes? Daverson, que conquistou o coração da torcida tricolor com gols decisivos e muita garra, passou a ser alvo do interesse do timão. Fontes ligadas ao clube paulista revelam que a negociação já está adiantada e que o anúncio oficial pode acontecer em breve. Caso a transferência se confirme, será um baque enorme para o Fortaleza, que perde um de seus principais jogadores para um rival que, historicamente, não tem uma boa relação com clubes do Nordeste. O burburinho começou a ganhar força após
Uma declaração enigmática do presidente do Corinthians, que mencionou a contratação de um craque que vem de um clube do Nordeste sem revelar o nome, mas com fortes indícios apontando para Daverson. A torcida do Fortaleza, por sua vez, não recebeu bem a notícia. Nas redes sociais, o assunto viralizou, com muitos torcedores expressando indignação e até falando em traição do jogador, que para eles deveria manter a lealdade com o clube que o revelou para o futebol nacional. Já no Corinthians, a expectativa é enorme. O clube paulista busca reforços que possam dar mais ofensividade ao time e ajudar na temporada que promete ser intensa. Daverson, conhecido por sua presença diária e espírito de luta, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Para o Timão, ter um jogador experiente e com histórico de gols pode ser o diferencial para brigar por títulos importantes. Enquanto isso, no Fortaleza, a direção tenta manter a calma e garantir que, se a venda acontecer, o clube será ressarcido de forma justa. A perda de Daverson pode mexer com a estrutura do time, mas também abrir espaço para novas apostas e jovens talentos da base que esperam ter a chance de brilhar na elite do futebol brasileiro. Por enquanto, nada está confirmado oficialmente, mas o rumor já está dando o que falar. Torcedores, analistas e rivais acompanham atentos os próximos capítulos dessa possível negociação, que pode mudar os rumos do Fortaleza e colocar Daverson no centro de uma polêmica que vai muito além das quatro linhas. Se será traição ou oportunidade, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o futebol brasileiro está prestes a viver mais um capítulo eletrizante nessa novela que mistura paixão, negócio e, claro, muita especulação. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo. Vídeo fiel.